Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, queridos e queridos. Hoje, sem boné, eu havia prometido que no dia do meu aniversário eu estaria sem boné, esqueci durante o programa, mas aqui com agora no Fala, Rovai, a gente resolve o problema. É dia do milésimo gol do Pelé, fazendo aniversário também, 55 anos. O Pelé, quando eu fiz 1 ano de idade, me deu de presente o milésimo gol da sua carreira. Que homenagem! Obrigado, Pelé, Rei Pelé. Você estará sempre sendo guardado como memória por este seu ato simbólico naquele 19 de novembro de 1968. E, de repente, também, agora, completando aqui os 56, vem um presente que é as revelações, né? As revelações do grande esquema, né, montado dentro das Forças Armadas para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes e criar uma junta militar para governar o país e fazer com que Bolsonaro pudesse se tornar o ditador da República. O ditador Bolsonaro, que governaria o país por largos e bons anos se conseguisse fazer com que o seu plano desse certo. E o seu plano não deu certo por alguns motivos. Eu estava aqui recuperando durante o programa Fórum 11h30 coisas que aconteceram naqueles dias. Primeiro, a diplomação de Lula e Alckmin estava marcada para até o dia 19/12. Ela teria que acontecer até o dia 19/12 no Supremo Tribunal Federal, para que aí a cerimônia simbólica ocorresse no dia 1º de janeiro, como ocorreu de 2023, naquela posse maravilhosa em Brasília, com algumas dezenas de milhares de pessoas, talvez centenas de milhares de pessoas acompanhando. Mas teria que ter a posse da diplomação no Supremo. Ela está marcada para dia 19 e o esquema todo dos golpistas era para, então, matar Alckmin, Lula e Alexandre de Moraes em que dia? No dia 15, 4 dias antes. Eis que a assessoria do Lula, eu fui checar isso agora, matéria da BBC relatando do dia 12, que a assessoria do Lula pediu, então, ao ministro Alexandre de Moraes, do TSE, para que ele antecipasse do dia 19 de dezembro para o dia 12. Por que será que a assessoria do Lula pediu isso? Eu, quando vejo as relações que o Lula manteve com o governo Biden desde que assumiu, percebo que alguma coisa teve aí, porque o Lula se deixou colocar muito como parceiro dos Estados Unidos. Não assinou a Rota da China, teve uma posição bastante dura com a Venezuela no caso das eleições presidenciais, rompeu com a Nicarágua, ajustou a diplomacia latino-americana para com os interesses também dos Estados Unidos, e pode se ver livre de tudo isso agora com o governo Trump. Mas até o momento vinha com Biden mantendo uma certa relação estreita, vamos dizer assim. Entre outras coisas, a gente já sabia que isso se devia ao fato de oficiais americanos terem mandado recados claros
a oficiais brasileiros, em especial ao comandante em chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica em tempos de Bolsonaro, de que se porventura houvesse um golpe militar no Brasil, os Estados Unidos não apoiariam. Os Estados Unidos reconheceram a vitória de Lula, Biden, no dia da eleição ainda. Biden reconheceu, foi um dos primeiros presidentes a reconhecer a vitória de Lula na eleição de 2022. E depois, será que a assessoria do Lula não antecipou a posse no Supremo por informações privilegiadas que Lula poderia ter recebido da inteligência americana, por exemplo? Essa é uma hipótese que está na mesa agora, com as revelações que aconteceram. Mas eis que no dia 12, em ato desesperado, depois da antecipação da posse, os bolsonaristas tentaram colocar em convulsão Brasília. Ajudados por quem? Pelos Kid Pretos, que estavam sob comando de quem? Do GSI. Quem denunciou isso? A revista Fórum. No dia 13, a revista Fórum, a partir de informações de uma fonte que estava na Polícia Federal, estava lotada dentro do Palácio, trabalhando com os bolsonaristas. Essa fonte procurou o Henrique Rodrigues e passou para ele todos os elementos que vieram a produzir uma matéria que rendeu um documentário assistidíssimo do Azenha, chamado Ato 18. Ali, no dia 13, a Fórum acertou na mosca, no alvo, para impedir de alguma maneira ou para limitar a ação golpista que estava prevista para o dia 15. Por quê? O próprio general Heleno vai para o Twitter desqualificar a matéria na Fórum e responde ao Henrique Rodrigues já no dia 13 mesmo, sobre as coisas, atacando a Fórum e o Henrique. E aí o assessor da presidência da República, o militar que foi preso hoje, no dia 15, a gente mostra ele dentro do palácio, a partir de fotos, hoje a gente mostrou aqui no Fórum 11h30, fotos, né, dele falando no palácio e dizendo que alguma coisa seria feita em defesa do esquema militar. Pois bem, o golpe não aconteceu no dia 15 de dezembro, mas tentou-se no dia 12, mas não aconteceu no dia 12, não aconteceu no dia 15. Então, eles guardaram fôlego para alguma ação que viria a partir da resistência nos quartéis e de um grande atentado. Qual seria? O do dia 24 de dezembro, com a explosão do aeroporto de Brasília. Aquele ato do dia 24 de dezembro tinha bomba também na rodoviária de Brasília e tinha bombas espalhadas, desencadearia uma crise institucional grave e os militares assumiriam e entregariam o poder a Bolsonaro. Deu ruim. Também não deu certo. Em não dando certo, eles tiveram que esperar a posse do Lula. E tentaram, no dia 8, fazer com que houvesse uma convulsão no país, contestando os resultados a partir dos manifestantes, dos quartéis, que se revoltariam em todos os cantos a partir do momento que eles tomassem o Supremo, o Palácio do Planalto e o Congresso. Só que isso aconteceu, mas foi debelado. Demorou bastante tempo, mas não houve a repercussão em todo o país. E a falta de apoio fez com que depois que o Capelli, o Flávio Dino e outros assumissem a condução do processo ali
em Brasília e prendessem os golpistas com a polícia militar, que eles ficassem numa posição de fraqueza para tentar novos golpes. Mas não deixaram de fazer atos bárbaros como esse do tio França, que foi a última tentativa desesperada de fazer alguma coisa para tirar Lula e Alckmin do poder. Nós não estamos lidando com democratas. E por isso mesmo a prisão de Bolsonaro, de General Heleno, de Braga Neto e de todos os golpistas é necessária a partir de agora. Não dá mais para ficar esperando esse pessoal, né? Felipe Martins, que está envolvido até as tampas com esse golpismo, precisam voltar. Ele, nesse caso, precisa voltar a ser preso e os outros todos precisam ser presos antes de que uma nova tentativa desesperada de golpe aconteça. Aliás, a delação de Cid está por um fio, porque ele não delatou essa tentativa e esse plano de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Na sua delação, isso não consta. Isso foi recuperado em arquivos apagados do seu celular. Se Cid achava que ia resolver o seu problema, ele, o papaizão, o Cidão, também começam a estar em maus lençóis. Os golpistas, terroristas, os ditadores, os pretensos ditadores têm que ser condenados, porque em 64 não foram. Né? Outro dia tive que responder isso ao Luca, me perguntar, a anistia foi boa ou ruim? Eu falei, depende. Ele, pois é, papai, os militares ficaram todos soltos, né? Porque ele tinha visto o filme do Rubens Paiva comigo e com a mãe. Luca, os militares ficaram todos soltos. Esperamos nós que dessa vez a nossa geração impeça que isso aconteça de novo. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.